Olá! Já parou para pensar se poderia existir uma filosofia que se dissesse a base para todas as outras? Hoje a gente vai dar uma olhada nos alicerces de um sistema que tem exatamente essa ambição, a filosofia quadrante, baseada no trabalho de Anderson Teixeira. E o ponto de partida de tudo isso é uma ideia central, a dos axiomas. Pensa bem, toda grande ideia, seja na ciência, seja na filosofia, precisa de um ponto de partida, né? Um chão firme para a gente poder pisar. Uma verdade que todo mundo aceite sem precisar de 1000 provas. Mas a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente acha essa verdade fundamental? É exatamente essa questão que a filosofia quadrante se propõe a resolver. E a resposta que essa filosofia oferece para essa busca toda está num conceito bem poderoso, o axioma. É como se fosse a pedra fundamental, sabe? Onde se finca a bandeira para construir todo um sistema de pensamento em cima de uma base que se pretende totalmente sólida. Para entender o que é um axioma nesse contexto, a fonte se apoia na definição de Magnum César Nascimento dos Santos. Então, a ideia não é pensar no axioma como uma conclusão, algo que a gente chega no final. Não, é o ponto de partida absoluto. Uma verdade que é tão óbvia, tão evidente, que ela se sustenta sozinha. A palavra-chave aqui é autoevidência. Um axioma seria aquela verdade que, assim que a gente ouve, a mente meio que responde com um "ah, mas é claro", sem precisar de nenhuma prova, de nenhum argumento para se segurar. E a linguagem usada para descrever isso é bem forte de propósito. Não é algo que é só provável ou que parece ser verdade. É incontestável, gritante, indiscutível. A ideia é realmente construir essa filosofia em cima de uma base de clareza total. Então, a partir dessa definição de axioma, a filosofia quadrante se estrutura em cima de 4 princípios fundamentais. São eles que vão dar a sustentação para todo o resto do sistema. Esses 4 pilares, na prática, são as regras do jogo para essa filosofia. Eles dizem que os axiomas do sistema são, em primeiro lugar, inquestionáveis, em segundo, universais, terceiro, a base para tudo e quarto, de evidência imediata. Vamos mergulhar rapidinho em cada um. O primeiro pilar é a irrefutabilidade. A filosofia se apresenta como uma necessidade apodítica. Parece um termo técnico, né? Mas significa, de forma simples, algo que é impossível de ser falso. Por exemplo, a frase "algo existe", um nada absoluto não. Tenta provar o contrário. É meio impossível. É esse nível de certeza que a filosofia busca. O segundo pilar é a universalidade. A ideia aqui é que as verdades não valem só para uma cultura ou uma época. A proposta é justamente superar o que a fonte chama de provincianismo subcultural, que são aquelas ideias que só fazem sentido para um grupo específico. O objetivo é chegar num patamar de verdades que valem para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Agora, o terceiro princípio mostra bem a ambição da coisa. Ele diz que nada escapa da estrutura da filosofia quadrante. Ela serviria, então, como a base metodológica para qualquer outra teoria, seja filosófica ou científica. E o quarto pilar é a tal da evidência imediata. A verdade aqui não pediria um estudo super aprofundado. Ela se mostra na primeira, como diz a fonte. A ideia é que a validade dela seria tão clara que poderia ser percebida por qualquer um, tanto por um cientista quanto por alguém que nunca leu um livro de filosofia. Quando a gente junta esses 4 princípios, eles sustentam a principal reivindicação da filosofia quadrante, a de não ser apenas mais uma filosofia no meio de tantas, mas sim um metagênero supremo. Então, o que seria esse metagênero supremo? Pensa como se fosse uma espécie de sistema operacional do pensamento. É a plataforma fundamental em cima da qual todos os outros aplicativos, outras filosofias, as ciências, até o senso comum iriam rodar. É o sistema que abraça e organiza todo o resto. Essa organização visual mostra bem a hierarquia. Lá no topo, como metagênero supremo, estaria a própria filosofia quadrante. Logo abaixo viriam as universalidades das outras filosofias. Depois, as particularidades das teorias científicas. E na base de tudo, as ordinariedades do nosso senso comum do dia a dia. Com uma estrutura abrangente como essa, a ambição por trás da filosofia é, sem dúvida nenhuma, imensa. Vamos ver como a própria fonte descreve essa meta e em quais ombros de gigantes ela diz que se apoia. Para construir essa estrutura tão ambiciosa, o autor se apoia em vários pensadores
E a lista de influências é, no mínimo, eclética. A gente vê lado a lado filósofos clássicos como Aristóteles, pensadores modernos como Bauman e figuras como Olavo de Carvalho, junto de nomes como Duyeverd e Russell. Essa mistura toda revela uma intenção de criar uma grande síntese de tradições de pensamento bem diferentes. E olha, nenhuma frase parece capturar melhor essa ambição do que essa, atribuída a Arquimedes. A ideia é exatamente a mesma. Com um ponto de apoio axiomático que seja perfeitamente sólido, seria possível mover o mundo do conhecimento, organizando e entendendo todo o resto a partir dessa única base. E tudo isso, no fim das contas, nos leva de volta à pergunta fundamental. A gente explorou hoje uma proposta filosófica de uma ambição enorme que não quer ser só mais uma teoria, mas o fundamento de todo o conhecimento. A questão que fica no ar e que vale a pena a gente refletir é: pode uma única filosofia, por mais sólida que pareça sua base, cumprir de verdade essa promessa de ser o ponto de partida para tudo? Obrigado por acompanhar essa análise.